Tá começando de presidente para presidente. Esse que é um programete especial, onde a gente vai trazer alguns presidentes da região aqui de Sorocaba, presidentes de câmaras municipais, para bater um papo e conversar com a gente, contar como é que é vida de presidente. Claro, junto com a gente, o presidente da Câmara Municipal de Votorantim, Thiago Schming, para a gente bater esse papo junto aqui. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, meu amigo presidente da Câmara de Piedade, Vande, que está aqui no momento histórico, fazendo história. O primeiro presidente a ser recebido aqui no nosso podcast da Câmara Municipal de Piedade. Seja muito bem-vindo, Vande. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Luiz. Luana, que está aqui. Cara, é um prazer, uma honra estar no primeiro podcast aqui de presidente para presidente. É muito legal a gente estar estreitando os laços entre as câmaras municipais de Piedade e Votorantim. Uma parceria que só tem a dar frutos aqui para os nossos municípios. Com certeza. E o legal é que são dois presidentes super jovens. Sim. Né? Super jovens e fazendo diferença aí nas suas câmaras. Vande, conta um pouquinho pra gente o que você está fazendo de novo na Câmara de Piedade. De novo? Vamos lá. Eu estava contando para vocês aqui uma notícia que saiu hoje do Tribunal de Contas. A gente foi de 12º para a 9ª Câmara mais econômica do estado de São Paulo. Que legal. A gente está trabalhando para ter uma Câmara 100% sustentável. A gente já está migrando para o Câmara Sem Papel, para o processo setor eletrônico. A gente tem ponto de coleta que a gente não tem no município, agora a gente tem na Câmara. Energia solar, captação de água da chuva, várias outras coisas. A gente está criando um programa de estágio lá na Câmara, alteramos todo o regimento, a gente está tendo uma visibilidade muito maior na Câmara, questão de YouTube, site, a gente está realmente mudando tudo, questão de transparência, de economia de recurso público, de sustentabilidade. A gente está querendo dar uma gestão mais profissional para a Câmara e a gente está conseguindo. Até o final do meu mandato como presidente, eu quero entregar uma Câmara ali referência. A gente fez convênio com o Senado, com o Interleges, agora está trazendo cursos do Senado Federal para Piedade. Em outubro a gente terá os 2 primeiros. Que tem um pessoal da Câmara daqui que vai fazer o curso lá, legal. Isso, o pessoal aqui de Votorantim foi convidado, prontamente atendeu, vão lá fazer o curso de gestão voltado à sustentabilidade e licitação em contratos, que já está focado na nova lei de licitações. E a gente quer servir, assim como vocês, a gente quer ser referência aqui na região toda, no estado, para fazer a diferença na vida do cidadão. Essa também é a proposta do presidente Thiago Schming, né, Thiago? Pois é, Carla. Eu tive a oportunidade de conhecer o Vande numa visita aqui e fui até a Câmara de Piedade conhecer o novo prédio, novas instalações, mas principalmente a nova maneira de gerir uma Câmara. A gente sabe que gerenciar, administrar uma Câmara e ao mesmo tempo cuidar do mandato, né, Vande, não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que nós temos tido, com a graça de Deus, muito sucesso. Vande lá em Piedade, nós aqui em Votorantim, com apoio aí, eu sempre falo dos vereadores, especialmente da mesa aqui, o vereador vice-presidente Sirineu, um grande amigo, o vereador César Silva também sempre tem dado o respaldo que a gente precisa nas nossas ações, de tornar a Câmara mais aberta à população e se utilizando dos meios que nós temos hoje disponíveis, tecnológicos, de informação, gerando economia. Eu acho muito legal essa pegada que o Vande tem proposto lá, a questão da sustentabilidade, que é algo que nós vamos tentar trazer para cá também. Por isso a importância do intercâmbio entre as câmaras, das conversas. Cada câmara, cada cidade tem a sua realidade, seu número de pessoas, número de vereadores, o seu orçamento. Mas é legal tocar essas experiências para que a gente possa aperfeiçoar o que dá certo lá, vamos trazer para cá e vice-versa. Isso é super importante, né? Muito bacana. Vande, conta pra gente, essa é uma pergunta que eu já fiz pro Thiago, né, em uma das nossas primeiras conversas aqui, e queria saber de você, como é que é conciliar a vida normal com a vida de presidente e vereador, porque são 2 pesos ali, né? De presidente tem essa parte administrativa e como vereador tem todo um processo ali de vereança, de lidar com o público. Como é que funciona? É complicado, né, Thiago? É difícil. A vida normal acho que não existe, mas é a do mandato e da presidência. Acabou. E aí já não existe mais nem mandato e presidência, porque é tudo presidente. É tudo. Acaba que a gente não tem tempo, não tem muito tempo para fazer as coisas que a gente fazia. Uma coisa que eu reservo agora, pelo menos um dia na semana, domingo, que eu vou com alguns amigos pro Parque Ecológico, a gente joga um vôlei. Mas fora isso, o tempo de lazer, esse tempo que a gente tinha antes,
Mas muito lá no difícil. Parque Ecológico tem uma galera que chega, oi, tudo bem? Você que é o presidente da Câmara. Exatamente, viu? Pô, a gente tem uma quadra lá, pô, a gente tem que arrumar a quadra, tem que fazer isso. O pessoal às vezes você conhece, pô, Vande, vem aqui, preciso conversar com você, pega o telefone aí, vai na Câmara durante a semana. E assim, o mais difícil hoje é que a parte administrativa da Câmara é muito complicada. O Thiago tá aqui, ele não me deixa mentir. E às vezes a gente acaba esquecendo um pouco do nosso mandato político, porque a gente é político. A Sim. gente está com o presidente da Câmara, a gente é o gestor do órgão, mas a gente é político e a gente tem que pensar na reeleição do ano que vem e tudo. E às vezes a gente acaba não tendo tempo. Eu, um tempo atrás, até hoje, minha maior dificuldade é gerir minha rede social. Eu não consigo responder comentário, eu não consigo responder todo mundo. Eu falo pro pessoal, viu, vocês precisam falar comigo, me liga, porque eu não consigo responder mensagem. E assim, a Câmara toma muito nosso tempo, essa parte administrativa. Sim. Parte de contratação, parte de licitação, parte que a gente é responsável pelos servidores, a parte da pauta, a parte de gerir aquele meio de campo entre as comissões. E assim, a eleição se aproximando, o Thiago também sabe como é difícil a gente estar na presidência da Câmara sem apoio do Executivo. A gente lá, o Thiago ganha a presidência aqui, eu ganhei a presidência lá, sem o apoio do Executivo. Então, assim, é um obstáculo a mais que a gente tem. Uhum. É bem complicado. E às vezes, cara, o Vande sabe disso, a gente precisa fazer escolhas. Ou você trata a pauta política naquele determinado momento, ou você trata um assunto que você tem que resolver urgente do ponto de vista administrativo e da Câmara. Presidente da Câmara e não simplesmente então vereador, você né? tem que se limitar, porque você não pode deixar o seu mandato, você não pode deixar o teu eleitorado sem respaldo, mas a tua obrigação e responsabilidade enquanto presidente, você tem que intervir em determinadas situações e resolver de forma imediata, porque o Tribunal de Contas está apontando, ou porque pode ser uma gestão de pessoas que se faz necessário naquele momento. Então é difícil mesmo você conseguir equilibrar as duas situações. Mas eu tenho visto, pelo que eu pude acompanhar em Piedade e aqui, a gente tem conseguido, graças a Deus, aí nesses 9 meses, aí, quase 10 meses de gestão, tocar bem a coisa. Maravilha. E aí, me conta uma coisa. Além de ser presidente, tem que gostar de gente, né? Quando você é vereador, você tem que aprender a lidar com pessoas. O que é mais difícil? Lidar com as pessoas, os seus eleitores, ou lidar com os vereadores? Eu acho que ele vai responder o que eu vou responder. Mas eu vou deixar o Vande responder primeiro, porque eu tenho certeza. Não quero complicar ninguém. Não precisa citar nomes. Eu amo, na verdade, lidar com as pessoas, com os eleitores. Estar na casa das pessoas, estar nos bairros, vendo a demanda nas ruas, recebendo o eleitor no gabinete. E lidar com político é todo um estresse. E é normal. Lógico, não são todos políticos, a gente tem baita parceiros aí, mas lidar com a política em si, com mais uma pessoa detentor de mandato, que tem as suas ideias, tem os seus interesses, tem suas aspirações, acaba vendo um choque. Esse choque muitas vezes é desgastante. Muito mais desgastante, porque tem coisa mais gostosa de você receber o eleitor vai ali apontar um problema, mas você está conversando, é uma pessoa chegada sua, ou você está na casa da pessoa visitando ela. Agora, quando você tem de repente um adversário, não um inimigo, mas um adversário político, travando o teu caminho, debatendo, divergindo do que você está fazendo, gera um desgaste muito mais estressante. Muito mais estressante. Concordo com ele. Me limito a dizer. É complicado, eu concordo com ele. O vereador Cirineu, que fala bastante que esse processo de lidar com pessoas te ensina muito, né? Você aprende como lidar com várias situações que você antes não imaginava. O presidente Thiago já falou sobre isso também, dos aprendizados da presidência. O que você acha que você aprendeu de mais importante até agora como presidente? O que eu aprendi de mais importante, eu acho que é respeitar a opinião do outro. Porque eu tenho uma placa, o Thiago viu lá, eu sou aluno do Renove BR, tem uma placa na minha mesa. Eu defendo a democracia. E eu sempre me julguei um cara muito democrata. E quando você chega naquele papel de tomada de decisão, que a sua caneta tem o peso, tem a força, você é seduzido a fazer o que você quer. A sedução de, eu mando aqui, eu que vou fazer, eu que decido, é muito grande. Às vezes você fica com raiva, você fala, não, mas calma, a gente vive numa democracia, a gente tem que ouvir todo mundo. Então eu me julgava um democrata e eu vi que hoje eu sou muito mais do que antes, porque eu aprendi que eu tenho que respeitar o que os outros estão falando, mesmo eu não concordando. Porque uma coisa é você respeitar o que os outros falam quando você não tem o poder.
porque você é obrigado a respeitar. Mas quando você tem um poder da decisão, você pode fazer, aí você vê como você tem que aprender a isso. E foi uma coisa, aprendi a me controlar, aprendi a respirar fundo. Isso acho que foi muito importante. É importante isso, né? Conseguir se controlar. Eu vou fazer um estágio com o Wander lá de 2 semanas para ver se a gente se controla um pouquinho, já dá um resultado. Já tá né? ótimo, né? Isso tá maravilhoso. Eu acho que a gente podia implantar um sistema de meditação aqui. Mas aí não dá 2 semanas, aí tem que ser todo dia, cara. Ia ser sensacional colocar aquele pessoal que faz alinhamento de chakra, essas coisas. Eu não acredito muito nisso, mas deve funcionar. Qualquer coisa que pareça funcionar pode dar certo. Que acalme os ânimos é sensacional, né? Porque assim, viu? Vamos falar que é verdade. Se tem um bicho que é ciumento, é vereador. Sim, eu sou ciumento. É um ego, né? Quando o pessoal vai no meu reduto ali, eu tava com um projeto para apresentar esses dias, eu acabei ficando enrolando, e o vereador apresentou um semelhante, falei, filho da mãe, cara. Falei, putz, eu fiquei com raiva, mas a gente é ciumento, é da gente. E aí quando você tá na presidência, você tem que lidar com, aqui são 11, lá são 13, todo mundo é ciumento. Sim. Então você tem que saber... O político, de uma forma geral, ele é movido muito pelo ego, porque o político vive do voto e vive da aprovação popular. E para ele ter aprovação popular, muitas vezes ele vai se chocar com o outro político também, no mesmo reduto. Nós somos de uma raça difícil, viu, de lidar, essa raça de político. Muitas coisas para lidar, né? Muitos sentimentos, digamos assim, né? Muito, tá? Tem hora o ego, esse poder de decisão, como é que eu lido com o poder, né? Muita coisa. Às vezes o teu aliado até um certo ponto, daqui a pouco ele vira teu adversário. Às vezes quem dava de adversário passa a ser seu aliado no momento que você mais precisa. E o jogo também é muito rápido, né? Muda muito. Tá? Precisa estar com a mente muito, muito afiada para lidar com tudo isso, né? Viu? Tem Thiago já falou que tem terapia no jogo aí. Porque... Tem que ter. Não tem jeito para lidar com tudo isso. E assim, semelhante à situação vivida em Votorantim, o Vande foi, se não me falha a memória, me corrija, Vande, você foi eleito na chapa do atual prefeito. Eu era líder do governo no primeiro ano. Do atual prefeito. E eu fui eleito aqui na chapa da atual prefeita. Hoje nós vivemos momentos, eu e o Vande, parecidos no que se diz respeito a essa estarmos mudança do outro lado, sendo uma oposição, né? Um contraponto, assim dizendo, do que nós vínhamos sendo durante o mandato. Então toda essa mudança, ela reflete no teu trabalho, ela reflete na forma que você passa a conduzir. Lidar com tudo. É um novo processo, é praticamente um novo mandato dentro do mesmo mandato, né? Então, você estar com o governo, você tem seus ônus e bônus. E você estar, não contra o governo, mas se posicionando de uma forma oposta a algumas ideias do governo, você também tem seus prós e contras. Então, isso acaba fazendo, ainda mais quando você está na presidência da Câmara, acaba fazendo com que o jogo mude muito rápido, né? Sim, muitas coisas para lidar realmente. É uma questão de valores, né? Eu sempre falo na Câmara, tem quem tem valor e quem tem preço. A gente tem valores e por isso muitas vezes, pelo menos foi o meu motivo, eu estava na base, fui para oposição, porque eu a minha vida toda eu não submeto meus valores. Meus valores são aqueles e eu respeito meus valores, porque eu conheço meu limite. Infelizmente a gente vê que tem gente que... Wander, sabe o que você me fez lembrar agora? Você falou que você não submete os seus valores. Eu me lembrei aqui do meu slogan de campanha, que é o slogan que eu trabalho no meu mandato todo. Meu slogan é: as minhas convicções eu não mudo. Não que a gente não seja flexível a novas ideias, a rever um ponto de vista, mas aquilo que eu acredito e aquilo que eu apresentei para a população, aquilo que eu defendi, graças a Deus, e a população foi eleita, eu não vou mudar. Essa convicção ela tem que permanecer. Até porque eu acho que política, o vereador, a figura de um vereador, ela pode ser feita de diversas formas. Você tem um vereador que é mais representativo e atuante numa entidade, e você tem um vereador que é mais representativo num setor religioso, e enfim, cada um tem o seu nicho de trabalho. Mas eu acredito que não possa existir, pelo menos não há na minha concepção de legislativo, um vereador que não tenha posicionamento. Porque existe vereadores que não têm posicionamento, mas, ao meu modo de ver, não deveriam ter. Tem que se ter posicionamento claro. A população precisa saber qual é o posicionamento dele a respeito disso, a respeito daquilo. Então, eu não abro mão dessas convicções, eu não abro mão dos meus posicionamentos. Óbvio que quem se posiciona mais, apanha mais, e acaba não agradando todo mundo. Mas nós queremos legisladores que se posicionem, não pessoas que a gente não sabe o que pensa. Que uma hora diz uma coisa, outra hora atua de outra maneira.
É porque a gente sabe, o Legislativo, a Câmara é um dos pilares da democracia. E a gente vê, há muito tempo atrás, o Legislativo era um puxadinho da Prefeitura, era um apêndice ali. E era raro a gente ter legislativos independentes. E é por isso que eu acho que a gente vê tanto processo contra prefeito, a gente vê tanto problema hoje, legislativo e executivo, porque os prefeitos não estão realmente acostumados com uma Câmara independente. Os prefeitos, eles querem... Não gostam, né? Não gostam. E, assim, deveriam gostar. Tem um ex-prefeito lá em Piedade que ele fala, pô, eu gostava quando o vereador apontava alguma coisa que eu sabia que eu estava errando. Porque daí, quando a oposição falava alguma coisa, eu ia e consertava. Só que quando você tem sempre base... A base não vai te falar onde você está errando. A base vai te falar onde você está acertando. Vai ser na foto com você. Vai... Não que a base faça só isso, mas a base, muitas das vezes, ela não está ali para... Ela não vai estar tão aberta a receber uma crítica da população para passar para o prefeito como a oposição está. E, às vezes, por isso, o prefeito não acaba ficando sem ter alguém que avise ele que ele está errando. Apontar os seus erros com mais clareza, né? Exatamente. Com essa nova onda que a gente está tendo aí do legislativo independente, um legislativo mais forte, um legislativo que faz valer, que é o papel. O papel do vereador é fiscalizar. Legislar, fiscalizar e representar. A gente viu, muitas das vezes, o papel do vereador era chancelar. Sim. Hoje está mudando. E aí o pessoal não está acostumado com isso. Por isso que a gente está vendo, talvez, tanto problema, a gente vê um espanto da mídia. Muitas das vezes, a gente vê um espanto das pessoas. Tem gente que ainda fala assim, mas, pô, hoje fiscalizar, pô, o cara tem algum interesse. Eu falo, não tem interesse, eu estou fazendo o que eu recebo para receber. Você me paga, porque eu não recebo dinheiro público. Eu recebo dinheiro do pagador de impostos. Eu falo, viu, você está me pagando para fazer isso. E você está falando que eu estou fazendo para aparecer? Não, eu estou fazendo porque você me paga para isso. Será que essa mudança de mentalidade também tem a ver com o eleitor? Será que isso pode refletir no eleitor também? Eu acho em algum que sim, momento? Carla. Na verdade, aqui agora eu vou falar um pouco de história, né? Falar um pouco da minha área. Na verdade, nós vivemos no país, eu acredito que desde a redemocratização até, sei lá, 2012, 13, nós vivemos um momento de uma certa estabilidade política do país, onde nós víamos, praticamente se discutíamos eleições, a política no período das eleições, e só. Ultrapassado esse processo, os políticos agiam da forma que quisessem, muitas vezes blindados pelas informações que beneficiavam apenas eles, e aí vem internet, aí vem o pensamento livre, aí vem o nascimento da direita, porque não se discutia a direita, pelo menos até esse período. Aí tem aquele movimento, lembra, pelos 20 centavos, acho que por 2013 mais ou menos, não é só pelos 20 centavos. Não é só 20 centavos. Dali saiu grupos que depois, enfim, mas saíram MBL, ali as pessoas aprenderam que podiam ir para a rua, que não era pecado ir para a rua cobrar o governo, questionar o governo. Aí nós voltamos a ter um impeachment em nível federal, as pessoas começaram a ficar mais inteiradas porque passou a deixar de beber somente de uma fonte de informação e passou as pessoas comuns a terem voz na internet e a dizerem, nossa, mas nós também pensamos assim, pensamos desse jeito, e isso começa a constituir uma pluralidade de pensamento. Não é mais só a rede de televisão que diz isso e que só informa o que está acontecendo. Então eu acredito que a internet, ela chegou, logicamente, antes desse movimento, mas ela chegou na política neste movimento, pelo menos no Brasil, de 2012 em diante. E não foi só no Brasil, né? Porque a gente tem que lembrar que em 2011 houve o movimento da Primavera Árabe, nos países árabes, lá onde ditadores, no Egito, na Líbia, que estavam há 30, 40 anos no poder, foram depostos. E houve movimentos dessa maneira. Então, a internet, ela, de certa forma, ela contribuiu para que as pessoas pudessem, pelo menos naquele instante, se indignar-se. Depois disso, nós tivemos aí no Brasil um outro momento, talvez isso sim, um efeito colateral do extremismo, né? Aí você é de um lado, eu sou do outro, não podemos mais dialogar, e é guerra, e às vezes discursos vazios que não vão chegar a lugar nenhum. Mas isso fez sim com que o Vande passou a dizer. Se coincide com o período em que o legislativo volta a ter o seu papel, ou começa no Brasil a ter o papel de verdade de fiscalizador, é um poder separado, assim como é o judiciário, como é o executivo. As pessoas tinham o hábito de que, você trabalha na prefeitura. Não é prefeitura, aqui é Câmara, aqui é uma instituição à parte, é uma instituição legalmente construída pela Constituição, e as pessoas ainda acham, e ainda são as pessoas mais antigas, porque os jovens agora já têm essa mentalidade de que o legislativo tem a sua força, a sua responsabilidade, a sua atribuição, o executivo a dela, o judiciário a dela, mas foi nesse momento que eu acho que deu essa virada de chave.
Que é importantíssimo, né? Começar a educar novamente a população para entender a diferença entre executivo e legislativo. Sim, é importante essa educação política. A gente percebe que não há essa educação política. A população não sabe o que faz vereador, não. Foi como ele falou. Até hoje tem ainda, o pessoal me liga, pô, você trabalha na prefeitura? Eu falo, não, calma, eu sou vereador. Ah, tá, porque, viu, eu tô com um problema aqui, eu precisaria que você fosse ver tal coisa. Poxa, assim, a gente acaba até, tá bom, eu vou fazer o pedido aqui. Mas não é o nosso papel primordial. Nosso papel é o que eu falei, a gente acaba tendo que jogar o jogo ali, porque é assim que funciona, a gente vai... Mas se a gente não tiver ali, a gente não muda o jogo. Prado sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim, a gente fala assim, viu, mas calma aí, não é assim que funciona, eu vou fazer para você, mas calma aí, viu, na próxima você tem que... E a gente vai tentando educar a população, porque a gente também não pode ser arrogante, a gente não pode querer falar, viu, você não sabe como é que funciona, claro, vá na prefeitura. A gente tenta ir aos poucos mudando, e foi o que ele falou, com o surgimento das redes sociais, tudo, teve o problema de fomentar muita teoria da conspiração, fomentar extremismos, mas a gente percebe, por exemplo, em países ditatoriais, que a primeira coisa que eles fazem é banir rede social ou cortar, ou regulamentar. Viu, a gente está vendo agora na guerra da Ucrânia e da Rússia, por exemplo, na Rússia você não pode usar o termo guerra. Sim. Na Rússia você não pode ter algumas redes sociais foram até banidas, algumas plataformas foram até banidas. O Google, eu não sei se está lá ainda, mas o Google chegou a ser multado porque tinha aquelas sugestões de busca que eles dão, você jogava lá a Ucrânia, parece que uma das sugestões de busca era guerra na Ucrânia, e aí a Rússia mandou retirar, o Google não retirou, foi multado. Então, assim, a gente vê que países ditatoriais, a primeira coisa que eles fazem é querer regulamentar. O maior exemplo é a China. China, Coreia do Norte. É um país, né, um país que praticamente se relaciona com todo mundo comercialmente, politicamente falando, mas que não há liberdade de expressão. E essa questão da regulação de mídia, eu até vou deixar aqui uma sugestão, cara, a gente um dia fazer um programa de podcast discutindo isso daí. Isso é muito sério, isso é muito sério. A regulação da internet, a regulação da mídia de uma forma geral, a regulação do pensamento da população e da forma de expor. Isso é um absurdo. A regulamentação de mídia, para mim, precisa ser um ponto. Facebook não precisa regulamentar nada. Só que é o seguinte, Facebook, para você abrir uma conta no Facebook, você tem que ter uma foto do cara. Faz o cara tirar uma selfie. Hoje, para abrir conta em banco, você não faz aquela selfie durante o CNH? Porque se o cara montar um perfil fake, a hora que, deu problema, a juíza manda no Facebook, manda a foto do cara, você vai ver a foto do cara segurando o documento e você fala, você tem quem processar. As plataformas deveriam garantir que a gente saiba quem está falando, até porque a Constituição fala que é livre a manifestação de expressão, vedado o anonimato. Então, não tem que regulamentar, você só tem que garantir que não haja anonimato. Se você garantir que tenha como você descobrir quem é que fez aquilo, tá bom, porque aí você faz a pessoa pagar. Só que é aquele negócio, o pessoal quer jogar água suja com o bebê dentro. Viu? Então, já que está dando problema, vamos regulamentar tudo isso aqui e não pode mais um monte de coisa. Isso aí você fere a liberdade de expressão, você fere um direito, e isso como a gente falou aqui, há um liame muito estreito sobre se isso vai ser ditatorial ou não. É claro, a rede social não é terra de ninguém. E é por isso que você tem que saber identificar para punir, porque não é terra de ninguém. Mas também você não tem que regulamentar tudo e tirar direito de todo mundo, porque alguns fizeram lá uma besteira. Sim. Com certeza. Assunto para mais de metro, hein? Vamos tomar uma água e a gente já volta. Voltamos com o nosso papo de presidente para presidente. E é claro que a gente não pode deixar de falar sobre as questões que ligam vocês dois de alguma forma, né? Os dois são jovens, muito jovens. O vereador mais jovem de Piedade e também o presidente mais jovem da Câmara. E o Tiago, o presidente mais jovem da Câmara Municipal de Votorantim. Qual é o peso dessa responsabilidade? Olha, eu sou mais velho que o Vando, então eu vou falar primeiro. Na verdade, no meu caso, me ajuda muito a vivência que eu já tenho de Câmara, né? São praticamente quase que 15, 16 anos aí. Entrei muito jovem aqui, com 19 anos, mas entrei na política com 14 anos de idade. Então, a maior parte da minha vida eu fiz política e eu entendo isso como uma missão. Já disse isso no outro podcast. Para mim é uma missão, é o que eu amo fazer. E eu fico feliz de ver pessoas como o Vandi, eu tenho alguns outros amigos em outros municípios também da região, da nossa faixa de idade, nossa juventude, ou presidindo Câmara, ou fazendo um trabalho maravilhosos aí com relação ao mandatos, né? E eu acho que essa força da juventude que a gente tem,
Atrelado também à vontade de fazer história. Isso ajuda muito, a vontade de fazer algo, deixar algo para a Câmara, né? Para a política, para o mandato, para a cidade, isso faz toda a diferença. Wandy, você entrou para a política com quantos anos? A minha avó e meu avô sempre gostaram muito de política. E eu sempre ouvi muito, eu lembro de propaganda eleitoral, assistia tudo, a gente dava risada de algumas. Eu tinha alguns amigos que gostavam e eu não lembro agora em qual eleição foi, eu lembro que eu vinha da escola, e naquela época o pessoal jogava santinho, a gente colecionava o santinho da turma. Eu tenho até hoje. Do pessoal? Dos candidatos, tem. Da eleição de 2000 para cá tem todos. Verdade? Todos. Você faz coleção disso? Tem todos, estou falando para você. Pô, tem que fazer um museu disso aí aqui. Claro. Tem todos, tem. Com certeza. Bandeira de campanha de 2000, 2004, 2008. Tudo. Olha aí. Pô, lá a gente colecionava. Mas aí, pô, acabou a eleição, a gente jogava fora. A gente só via quem conseguiu pegar de mais vereador. Pô, acabou, nem sei onde foi parar. Mas com 17 anos, eu lembro que eu estava no último ano do ensino médio. Em 2013, trocou a gestão, uma nova prefeita entrou e ela tirou o passe de ônibus dos alunos. Aí foi a primeira vez que eu falei, não, vou ter que me engajar, porque, pô, vou como para a escola? E eu lembro que a gente fez passeata, a gente foi todo mundo caminhando até a frente da casa da prefeita, fez manifestação, tudo. E foi a primeira vez que eu tive um envolvimento ativo na política. Aí acho que eu gostei da coisa, eu sempre fiz parte de grêmio, comissão de formatura, todas essas coisas eu participava. E aí quando eu tinha, acho que 19, 20 anos, eu passei num concurso para fazer estágio na Justiça Eleitoral, fiz um ano e pouquinho de estágio lá, conheci minha esposa lá, fui depois trabalhar na Justiça do Trabalho, e aí saí da Justiça do Trabalho em 2018, quando eu me formei na Faculdade de Direito. Em 2019, aí eu já estava engajado, já estava com a ideia de concorrer, já comecei a fazer aquela pré-campanha. Em 2020, acabei sendo eleito o vereador mais jovem da história do município. Mas é sempre... Aí temos algo em comum. Primeira eleição, já eleitos. Importante, porque isso é legal. Deve dar uma desanimada. Assim, a gente não pode desistir, mas, poxa, deve dar uma desanimada. Sim. Graças a Deus, a gente deu tudo certo. Tive muito problema na campanha aqui. Meu filho nasceu 4 dias depois da eleição. Caramba. A gestação do meu segundo filho foi uma gestação de risco, então minha mulher não podia andar muito, tinha que ficar mais deitada. Meu pai não votou em mim, ele estava entubado com Covid, eu peguei Covid, mudei de casa, foi bem conturbado o período eleitoral ali, mas graças a Deus, foi o que eu falei, a gente fez uma pré-campanha boa, pô, você tá desde 14 anos, você também fez 20 anos de pré-campanha, então a pré-campanha funcionou pra gente. Sim. Então, isso que é legal, né? O Thiago já vem dessa experiência como assessor, de estar aqui vivendo a Câmara Municipal, e você passou por tantas coisas aí na sua pré-campanha que fazer a coisa acontecer vira uma questão de honra, né? Vira. Você quer fazer história, você aprende com eu tive a oportunidade de aprender com algumas pessoas que trabalharam aqui comigo, vereadores mesmo, e a gente se espelha em algumas ações de alguns desses, e também a gente se espelha em algumas ações de outros para você não fazer também, né? Então você aprende com o acerto e com o erro, mas você aprende na prática, porque você conviveu com essas pessoas, e aí você se imagina. Eu me imaginava, né, um dia quando eu fosse vereador, eu tinha algumas ideias, alguns sonhos, muitos deles eu estou conseguindo, graças a vocês, servidores, realizar enquanto agora presidente. Nós estamos, Wandy, inaugurando, se Deus quiser, daqui umas 2 semanas, talvez, 1 semana, 2 semanas, um acervo histórico da história da Câmara. Nós não temos isso aqui. Bacana, cara. Sabe, a Câmara ela sempre foi nesse lugar, tirando bem no início, mas há muito tempo, aqui há décadas ela está aqui, e tem funcionários que, graças a Deus, há décadas também estão aqui, e nós não temos um espaço, um acervo histórico, nada que se preservasse, ou se pelo menos resgatasse a memória. Isso era algo que eu sempre, enquanto assessor, funcionário da Câmara, eu sempre desejei que fizesse. E agora nós vamos estar aí, se Deus quiser, daqui 1 semana, entregando aí, foi aqui primeiro o estúdio de rádio e TV, agora o nosso arquivo de resgate histórico também da Câmara. Vamos iniciar um projeto depois com os estudantes, estamos montando a cartilha, aliás, já devemos estar divulgando a cartilha daqui uns dias, contando o que é o legislativo. Então, tudo isso também só é possível porque eu já tive essa experiência enquanto funcionário da Câmara e eu já sabia o que eu gostaria de implantar. Porque se eu também só tivesse chego agora, ficaria um pouco vago, eu ia entendendo, tudo ia ser novidade ainda. Então, isso acabou ajudando muito esse período que eu tive aqui na Câmara, na política, de uma forma geral. Cara, que é bem legal esse reconhecimento, porque, poxa, quem faz muita coisa acontecer são os servidores da casa. Lá a gente tem o Odilon, que é um servidor, ele fez, na semana passada, 30 anos de Câmara. Olha que legal. O cara tá lá há 30 anos, pô, e assim,
Lá eu não tenho o que reclamar dos meus servidores, que eles dão todo o suporte, toda a sustentação. Muito do que a gente vem fazendo lá é graças aos funcionários, que a gente tem, a gente geralmente, vou agradecer minha base, vou agradecer os vereadores, a gente esquece, mas os servidores lá dão uma ajuda. E você falou do estúdio aqui, que a gente estava conversando antes, uma coisa que eu quero copiar lá, porque ficou bem legal a ideia do podcast aqui, o estúdio dupla face, que é o que mais me impressionou. Sim. Ficou bem montado o negócio aqui, ficou bem legal. A gente vai fazer lá em Piedade. A gente tem espaço na Câmara lá, porque isso aqui é um espaço para a transparência da Câmara, para a visibilidade da Câmara e para aproximar a população do Legislativo. Exatamente, essa é a ideia. E falando em aproximar legislativos, é legal essa relação, né? Que assim, não me lembro disso, acho que a Elô também não, de câmaras, presidentes estarem fazendo essa troca de figurinhas, troca de informações. E é uma cidade tão próxima uma da outra, né? Piedade e Votorantim estão aqui grudadas. Literalmente, né? Então, assim, essa possibilidade de trocar ideias é muito importante, né? Olha, Carla, eu falo que para você caminhar duas cidades, ainda mais cidades vizinhas, ela precisa de duas coisas. Ela precisa ter iniciativa de uma das cidades e a receptividade da outra cidade. Então, eu gosto muito desse contato com as cidades da região. Apesar da gente ter dito aqui que não tem tempo para quase nada, mas a função da presidência, eu imagino ser essa também. Não é só administrar, mas é representar o legislativo do seu município com os demais municípios, dialogar com os demais municípios. Chega, não cabe mais a política, cidade vivendo de isolacionismo regional. Não vou conversar com a cidade A porque o prefeito ou o presidente da Câmara não gosto dele, ou porque tem ciúme, inveja, ou porque... Não dá, sabe? E quando eu parti para essa ação de conversar, de fazer esse diálogo, eu encontrei essa receptividade do Vande. Ele mesmo veio para cá, nós recebemos ele aqui, depois de pronto, pedimos para agendar com ele, ele recebeu a gente de pronto lá. Nós temos ruas, estradas aí que praticamente se conectam mesmo, então nós temos realmente assuntos públicos em comum nesses pontos. E fora todo esse intercâmbio que a gente já vem dizendo aqui, essa troca de informação, eu acho que isso deveria ser algo permanente, sabe, Carla? Amanhã o Vande não é mais presidente da Câmara de Piedade, eu não vou ser mais presidente da Câmara de Votorantim, mas eu espero que os próximos presidentes mantenham isso como uma política de presidência mesmo, não uma política de mandato. De manter o diálogo. Sim. Diálogo é importantíssimo. É a diferença da política de Estado e a política de governo, né? A gente tem que, claro que é bem menos amplo, mas a gente tem que pensar em políticas de Estado. Pensar para o órgão, não para o meu governo eu fiz. A gente, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim buscar um projeto. A gente estava com um projeto para os aposentados lá. Eu vim aqui, vim com o vereador Caio, a gente veio ver como é que é o projeto, pedi inclusive o projeto deles sobre estagiário, tudo. A gente já trocou projeto, agora vocês vão lá nos nossos cursos, sim, junto com o Senado. E uma das coisas isso que ele falou desse isolacionismo, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi o mandato, eu vi que a gente tem um parlamento regional, eu entrei no parlamento regional. Eu já entrei numa comissão, agora eu vou entrar na mesa, mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar no parlamento regional justamente para isso, para ter esse contato com as cidades aqui da região, para trocar projeto, para trocar experiência, para a gente chegar e falar, viu, o que está dando certo lá, o que está dando errado lá, foi como ele falou. A gente não aprende só com o acerto do outro, a gente aprende com o erro. Claro. É importantíssimo esse diálogo, né? Acho que para tudo, né? E eu acho que é legal o fato de vocês serem jovens também, porque vocês estão dialogando não só com outras cidades, mas dentro da própria Câmara, que muitas vezes a gente não vê do próprio presidente partir esse diálogo com o funcionário, diálogo com as pessoas que estão ali participando do dia a dia da casa. É muito legal isso. Sim, viu? A gente é bem aberto. Eu tenho um vereador lá que já me processou, já entrou com mandado de segurança, mas é engraçado. Às vezes chega o oficial de justiça e o cara tá no balcão dando risada comigo. Aí fico feliz de receber a intimação? Não fico, mas a gente acaba tendo uma mente mais aberta, a gente consegue conversar com os vereadores, tanto da nossa base quanto da oposição, e isso muito a juventude nos ajuda, que a gente tem um pessoal ali que é mais chucro, que dá o tapa na mesa e pronto. A gente ainda tem essa maleabilidade ainda. Que bom, né? Que bom. É isso aí. Muito bem, senhores. E aí, será que tem coisas legais que foram feitas lá em Piedade que vão vir para cá, presidente? A gente pode tentar pensar aí? Algumas coisas na conversa com o Vande aqui, nós vamos designar os funcionários para se aproximar dessas ideias e captar para nós aí. Eles já passaram da fase do solar, lá da implantação solar, nós vamos implantar aqui também. Que legal. A questão do sem papel também, que gera
uma modernização do sistema, uma questão de sustentabilidade, são algumas das questões. E ele também está se inteirando de algumas coisas que quiser levar nosso para lá. Também só não leva os funcionários, as ideias podem levar, nós vamos poder ajudar. É legal, lá a gente está listando o solar, como ele falou, o Câmara Sem Papel é uma coisa que é muito bacana, porque além dessa questão sustentável, é uma questão econômica, porque a gente economiza, pensar um sistema caro, um sistema barato, a gente economiza papel, economiza tinta, tudo fica registrado, você vê quem leu o documento, quem abriu, quem encaminhou, quem imprimiu. Sensacional. Então, para segurança jurídica é muito grande. E o sistema que a gente contratou tem uma interface que você baixa o aplicativo, cidadão, não vereador. Baixa o aplicativo, você vê um buraco na rua, você tira a foto, ativa ali já o referenciamento, chega para todos, você pode escolher um vereador ou todos os vereadores, vai chegar ali para o vereador, ó, tem um buraco na rua tal, localização tal. O vereador ele pega e encaminha direto para a secretaria. Sensacional. Agiliza muito a questão do serviço público, a questão da percepção de um problema público, porque um buraco na rua, apesar de ser um problema pequeno, mas é um problema público, poda de árvore, qualquer coisa. Você pode, tá faltando medicamento, você tira uma foto na frente da farmácia, fala, tá faltando medicamento aqui hoje. Chega na hora, instantâneo para os vereadores já passam instantâneo para a secretaria competente, e isso aproxima a população, porque a população tem que ligar na Câmara ou tem que se deslocar até a Câmara. Às vezes o cara não vai fazer isso, o cara tá correndo ali. Pô, o cara tá trabalhando, tem que pegar o filho na escola, o cara tá se matando ali, não vai ter tempo. Tem que cuidar da casa, tudo. Mas com o aplicativo, o cara tira foto no caminho para casa, ele pega, manda ali pra gente e a gente vai saber o problema. Isso tem um potencial de ajudar muito a população. Com certeza. Além de aproximar a população, ajuda também na transparência, né? Sim. Fica muito bacana. Sim. Gente, ajuda na transparência esse podcast, que, por exemplo, ele falou aqui de resgatar os valores históricos aqui da Câmara. É uma coisa que a gente pode fazer lá. Uma coisa que tem na Câmara de Piedade, a gente só tem foto dos presidentes. A gente não tem lugar nenhum da Câmara a legislatura. Dos vereadores. Dos Olha, vereadores. Isso é importante. Então, isso é uma coisa que eu já pedi para fazer, para pôr as 18 legislaturas lá, porque a população chega lá, ela sabe quem são todos os presidentes, mas não sabe quem são os vereadores. Sim. E aqui vocês foram além, vocês estão aqui é dos servidores, porque, poxa, a gente sabe que antigamente, hoje tem servidor, cada um no seu galho ali. Mas antes era um servidor que fazia a compra, que fazia a sessão, que assessorava, que fazia o café. Ainda fazia o café. Era tudo, né? Pô, então a gente tem que resgatar esse pessoal aí que ajudou a fundar o legislativo. Na verdade, ainda tem. Hoje, nós temos uma assessora Luana que faz tudo. Projeto de lei, requerimento, assessoria jurídica, faz contato com as outras câmeras, está tirando foto hoje aqui. Ainda existem servidores assim. Mil e uma utilidades. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Bem legal ficou esse papo com o presidente. Espero que você venha mais vezes aqui visitar-nos. Só convidar. Vamos, com certeza. Aí tá o presidente para fazer o convite e a gente também aqui convida você para participar do nosso podcast mais vezes. Legal, viu? Fica aberto o convite para vocês conhecerem lá. O Thiago já conhece, Luana não conheceu, não foi, né, Luana? Mas você, Luiz, Carla, a hora que vocês quiserem lá conhecer a nossa câmara, tudo, dar um espetáculo lá pra gente, como montar o nosso estúdio, tudo, vai ser muito bem-vindo. Essa interação aqui entre Piedade e Votorantim também só tende a crescer. E vou esperar vocês lá para mais um café. Na próxima eu trago um quadro aqui, que ele viu os quadros da minha sala e gostou. Trazer um quadro para eles. Legal, que legal. Eu vi uns quadros lá, fiquei... Vamos pôr na sala, no gabinete lá. Tem três quadros bacanas lá. Presente. Pô, maravilha. Delicadeza minha não trazer um presente. Imagina. Viu, Vandi? Eu que agradeço a receptividade de você poder ter vindo com a gente aí, participar com a gente. Historicamente, programa número 1 de presidente para presidente. Vai ficar na história. Pô. Vai ficar na história. A Carla vai, com o Luiz aí, cuidar bem direitinho desse programa para que daqui 10, 20, 30 anos a gente possa ainda ter acesso a isso e ver o quanto isso foi um marco aí. E eu fico feliz, e a parceria Piedade e Votorantim ela só se fortalece, as câmaras só se fortalecem, e aí todo mundo ganha, as regiões e as cidades e a população de uma forma geral. Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo de presidente para presidente. Tchau.